Boa noite, então começando a nossa live aí, esperando o pessoal entrar. Hoje vamos trabalhar com o tema As Crianças Feridas do Enneagrama. Esperando aqui o nosso convidado entrar aqui na live. A Priscila acenou aqui, ver se eu consigo aceitar o professor. Aceitar. Vamos trabalhar com o tema As Crianças Feridas do Enneagrama. Não sei se você já ouviu falar sobre esse tema, se você conhece. Ver se o professor consegue entrar aqui na live ao vivo com a gente. Alô? Acho que agora foi. Alô? Ô, professor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Eu tenho o seu áudio, acho que a imagem ainda não liberou aqui para mim. Apareceu o logo. Ah, sim. Agora foi. Está certo? Tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo Agora, certo? agora a imagem e o som estão ok. Que bom. Vamos lá. Agradecer ao professor por esse convite aqui na semana do Dia das Crianças para falar sobre o tema do trauma de infância, crianças feridas no Enneagrama. E professor, para quem não te conhece, se pudesse apresentar, a live também vai ficar gravada também, então começar aqui por uma apresentação do professor. Certo. Inicialmente, obrigado, Paulo, pelo convite. E nesta live importante, né, que se trata da criança ferida, eu sou Flávio Pereira, diretor do Instituto Flávio Pereira. Nós atuamos com formações, cursos de psicanálise e psicoterapias. Sou psicólogo. E estou aqui à disposição de vocês agora para tratar do assunto aí. O título é As Crianças Feridas do Enneagrama. Perfeito, professor. Para quem nunca ouviu falar do Enneagrama, o que seria essa ferramenta? Como a gente poderia explicar para quem nunca ouviu sobre esse tema? Certo, Paulo. O Enneagrama é um estudo de personalidade e a origem dele é interessante, é controversa. Uns falam que ele nasceu há 2000 anos atrás, praticamente na era de Jesus, né? 2000 anos atrás. Outros falam que foi um pouco antes. Então tem essa controvérsia. Agora, quem mexeu com esse enneagrama nos pergaminhos, foi um tal de George Gurdjieff. Ele trouxe o tal do enneagrama. Ele morreu ali por volta de 1949, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Depois dele,
apareceram outros dois especialistas, um é o Oscar Ichaço, e outro é o Naranjo. Esse é o mais conhecido porque ele trouxe o Eneagrama para dentro da área da psicoterapia. Então, se fôssemos falar assim, quem que realmente é o inventor do Eneagrama, não tem um inventor. Tem aquele que trouxe o Eneagrama para os nossos tempos. E, segundo a literatura, o tal do Cláudio Naranjo, ele morreu, ele e o outro, o Ijaço, e os dois praticamente nasceram no mesmo ano e morreram quase no mesmo ano. Morreram ali em 2010, 2011, agora recentemente. E eles que trouxeram esse tal do Eneagrama, que agora que as faculdades estão chegando e colocando para os alunos. Muitas pessoas da área da psicologia não conhecem, eu diria 95%. Ocorre que quando você conhece o Eneagrama, daí a sua vida fica antes do Eneagrama e depois do Eneagrama, se você trabalhar como terapeuta, porque ele é uma ferramenta incrível para ajudar no tratamento das pessoas. Ele não faz um diagnóstico das pessoas, ele mapeia. Então, existem 9 mapas. NA significa 9. Gramas é registro, 9 registros, 9 mapas. E aí surgem os mapinhas, as criancinhas, e nós vamos ver aí como é que elas surgiram, na sequência. Perfeito. Esse resgate histórico bem interessante. E das faculdades, realmente, poucas pessoas conhecem o Eneagrama. O pessoal fala muito do DISC, que é em 4 blocos, né? Mas eu acho que o Eneagrama ele traz uma visão maior, acho que é bem mais interessante esse mapa, né, professor? Isso, ele é mais completo, muito mais profundo. Ele vai na origem dos mapas, dos registros, e nós já vamos falar sobre isso. Aí você vai dizer assim, isso só pode ser verdade. Não existe equívoco, controvérsia, porque ele tem uma lógica muito fácil de entender sobre os tipos de personalidade. Para você ter uma ideia, isso é tão interessante que uma pessoa que esteja ali numa creche de criancinhas com 1, 2 anos, 3 anos, ela vai reconhecer o eneagrama de cada criança. Um especialista vai dizer, aqui é o tipo 1, o tipo 6, o tipo 9. Pela postura da criança, pelo jeito dela, pela fala dela, ele já vai dizer qual é o tipo. Existem 9 padrões do eneagrama. E é interessante que o pessoal da psiquiatria foi lá e tomou do eneagrama e não disse nada. Porque se você estudar o DSM, que é o registro dos psiquiatras e psicólogos de transtornos mentais, você vai encontrar lá os transtornos. E agora mesmo eu estava fazendo aqui uma conexão do eneagrama com os transtornos, ele aponta. Então, cada transtorno, 1, 2, 3, até o 9, cada tipo do eneagrama tem um transtorno específico de personalidade, que Freud falou, né, na psicanálise. Você pega os livros do terapia cognitiva comportamental, como esse aqui que nós utilizamos, ele vai falar também ele não vai dar nome de tipo e nem vai chamar do eneagrama, mas você vai ver que eles andaram copiando o eneagrama. Claro, porque eles chegaram depois do eneagrama. Se o eneagrama é um pouquinho antes de Jesus, ou um pouquinho depois, claro que Freud foi bem depois, né? Só que eles ficaram bem quietinhos e não contaram de onde que eles tiraram. Isso é coisa de reserva de mercado. Isso é meu, essa ideia é minha. Muito interessante. Agradecer ao pessoal que está acenando aqui. O pessoal também pode comentar se já conhecia o Eneagrama, se já ouviu falar. Se tiver alguma pergunta, também pode mandar aí pelo chat. E professor, entrando aqui no tema, o que seriam as crianças feridas dessa ferramenta do Eneagrama? Vamos entender que essa ferida, essa criança ferida, ela é a criança que foi ferida no seu sentimento. Que tipo de sentimento? Vamos deixar bem prático isso.
Imagine um pai ruim. Vamos imaginar um pai ruim. Para a cabeça da criança, porque o pai pode não ter sido ruim. Quer ver um exemplo? O pai não fica muito em casa, aí a criança se sente abandonada, logo o pai é ruim, mas ele está trabalhando para sustentar a criança. O pai não conversa muito com a criança, então meu pai é ruim, porque os outros pais conversam, o meu não conversa, então ele é ruim, mas é um pai quietão. Então, vamos pôr entre aspas o pai ruim. Como é que ela é ferida? Ela é ferida, todos os tipos do Eneagrama, os 9, eles são feridos ou por rejeição, ou por abandono, ou por humilhação, ou por negligência. Vai somando aí, alguma coisa dessa pega a gente. Ou por desamor. Lembra aí, você que está assistindo, pode ser a mãe também, né? É o padrão. Então, eu me senti desvalorizado, desamado, descuidado. Aí eu vou criar um mecanismo de defesa, o Freud chama isso de mecanismo de defesa do ego. Eu crio um mecanismo de sobrevivência, de autopreservação, para que eu sobreviva diante dessa sociedade difícil que começou com meu próprio pai. Então essa criança ferida foi ferida por questão de interpretação dos afetos. Ou até pode ser mesmo porque ela apanhou do pai, ela foi abusada do pai, pelo pai, e assim por diante. Então, esse ferimento é um ferimento emocional, basicamente. Perfeito. Para quem não conhece, até a Priscila comentou que não conhecia, geralmente tem aquele símbolo dos 9 tipos, né? Do Enneagrama. Professor, a gente conseguiria dar um exemplo, por exemplo, do tipo 1, que é ali o desenho que o professor está mostrando para a gente. E o professor falou que também quem quiser depois pode mandar uma mensagem, tem um PDF que o professor vai disponibilizar aqui para quem tiver interesse. E esse eneagrama, professor, você consegue dar ao tipo 1, tem geralmente uma ferida, o tipo 2 tem uma ferida, cada tipo? Tem. Vamos lá. O tipo 1 do Enneagrama, ele sentiu que ele não fazia muito bem as coisas que o pai queria. Então o pai era muito severo, ele foi atingido por isso. Meu pai é severo e eu não faço exatamente o que ele quer. E eu me sinto prejudicado nisso, mas eu quero compensar isso. Porque o meu pai me olha torto, meu pai quer tudo certinho. Aí esse tipo 1, ele vai virar o perfeccionista. Aí agora esse nome perfeccionista é do Enneagrama. Ele vai querer tudo perfeito. E aí ele vai em cima dos outros, corrigindo os outros e se corrigindo. Ele é muito punitivo, o tipo 1. Quando ele é transtornado, né? Quando ele não fez terapia, ele tem desequilíbrio. E aí agora vamos já apontar para o transtorno de personalidade dele. É TOC, transtorno obsessivo compulsivo, porque ele vai desenvolver um tamanho perfeccionismo que ele não consegue sustentar, daí ele começa a ter chiliques de toque, pôr os livros tudo na ordem certinha, as roupas tudo degradê pela cor certinha, tudo tem que estar certinho para ele, em alguma área da vida, ou em muitas áreas da vida. Aí ele já vai pro sistema psiquiátrico, ele vai ser tratado porque ele sofre de toque. Isso é para dar o exemplo do número 1. Quer ver o número 2? O número 2 ele sofreu porque ele achou que o pai tinha abandonado ele por algum motivo. Abandonou. Ele se sentiu não querido pelo pai. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai para cima dos outros, querer ajudar os outros constantemente, fortemente, e ele esquece dele. Dele mesmo. Ele chega a se despersonalizar por conta de ficar ajudando todo mundo ao redor dele. E aí a personalidade dele, em termos de psiquiátrica, né? Em termos psiquiátricos, é histriônico. Vem lá de histérico do Freud. Ele tem, vamos pôr linguagem simples, um chiliques. Ele está ajudando todo mundo, ele tem ONG, ele ajuda as pessoas que perderam os cachorros, tem ONG de cachorro perdido. Ele ajuda todo mundo.
E como ele ajuda todo mundo e não é ajudado por todo mundo que ele ajudou, ele vai ficar com muita raiva dessas pessoas. E aí ele tem uns quadros assim histéricos de pegar, daí histriônico, de pegar o martelo, martelar o carro do cônjuge, sufocar o filhinho, pôr o cachorro dentro da máquina de lavar, aquele cachorro que ele defendia. Então ele é chamado de anjo e de demônio. Quem trabalha com a terapia, no consultório, no dia a dia, percebe bem o tipo 2, mas ele não é o pior, não existe o pior. O tipo 1 pode ser o pior que o 2, dependendo da situação que ele viveu. E aí vai até o 9º tipo. Muito interessante. Professor, geralmente tem uma frase, o pessoal comenta muito, todo o excesso, toda falta demonstra um excesso. Você acha que se aplica essa lógica no Enneagrama? Perfeito, Paulo. Perfeito. Faltou lá na infância, ele vai tentar compensar. Quer ver o tipo 3? Ele achou que ele não fazia o suficiente. Faltou alguma coisa para o pai ruim gostar dele. Aí ele vai fabricar uma personalidade. Ele vai ser o narcisista, daí é transtorno narcisista. Já viu o narcisista? Eu sou melhor, eu sou o cara, eu sou o máximo. Ele sempre vai fazer questão de mostrar para os outros que ele é bom, para compensar aquilo que faltou lá no passado, porque ele achou que ele não... Faltou alguma coisa, o pai disse que ele não era tão bom assim. Aí ele vai correr atrás das coisas para compensar e fica uma pessoa extremamente desequilibrada. Se você procurar transtorno narcisista, aqueles assim de carteirinha, eles são ultra perigosos. Eles vendem a mãe, eles passam a perna em todo mundo para chegar no primeiro lugar. A gente chama de o estelionatário da turma. Ele vai enganar todo mundo para compensar a falta que fez lá do amor do pai e da mãe. Então eu preciso ser amado. Ele sente que ele é amado pela produtividade dele. E essa produtividade pode passar do campo da ética. Daí ele vai ser o estelionatário. Ele vai por anabolizante, tomar anabolizante para ser o cara da academia. Ele vai dar golpes cibernéticos para pôr uma Ferrari na garagem dele. Para mostrar que ele é o cara. Então nós estamos falando aí de pessoas já bem desequilibradas. E assim vai no 4, 5, 6 até o 9. E é interessante como essas feridas se manifestam na vida adulta, né? E essa conexão que o professor está fazendo na questão do reflexo do transtorno mental, né? Isso, a gente está pegando ali o comecinho e dando um pulo já lá para o lado psiquiátrico. Falando um pouquinho do tipo 4, que é o trágico, né? Geralmente são pessoas mais pessimistas, pessoas que gostam de se vitimizar. Tem esse lado também do tipo 4? O 4 foi aquele que sentiu que não foi amado, mas amado de amor, meu pai não me amou, eu fui rejeitado. É interessante você escutar a história dos tipos, escutar a história do tipo 4, por exemplo. Como é que foi a sua infância? Ah, eu não fui amado, eu não fui querido. Pela interpretação dele. O pai estava trabalhando duro, mas não estava em casa e não estava alisando ele, digamos assim, né, dando carinho para ele, e ele não se sentiu amado. E essa falta, essa rejeição, vai tornar o 4 o ímpar, o singular, o especial. Então, os 4, eles tendem a ser os especiais da turma. Ele não vai dizer assim que nem um narcisista, eu sou especial, eu sou melhor. O 4 ele é mais recatado. Mas ele vai fazer uma pose que se você pegar um narcisista e um 4 no lado, você vai dizer assim, qual é o mais metido aí? O narcisista é mais metido na forma de expor, exposição. O 4, ele vai se vestir de uma forma excêntrica. Olha aí, ó.
Ele vai se encher de tatuagem. Mas você é contra a tatuagem? Claro, não, eu só estou dizendo que um 4, ele, ele se, a pele dele é uma tela. Geralmente, se você pegar os 4, o Maracanã, você enche lá de 100 mil pessoas e faz o Enneagrama, a maioria vai dar tipo 4. Porque eles são os cantores, eles são os artistas, eles têm essa sensibilidade. E aí eles ficam também assim muito arrogantinhos. Muito arrogantinhos porque quem é o mais belo? Sou eu. Quem é o mais culto? Sou eu. Quem é o mais inteligente? Sou eu. Ele se sente, não fala assim, a última Coca-Cola do deserto, não tem Uhum. uma expressão? Ele vai se sentir assim, é muito idiosincrático, muito eu mesmo, mas não confundir com o narcisista. O narcisista de se expor. O 4 ele fica mais na dele. Quer ver, ó? Vai por uma comunidade, eles chamam de favela lá no Rio de Janeiro, aquela casinha pintadinha, arrumadinha, com grama, tudo bem cuidada, é a casa do 4. Todo mundo passa aí e diz assim, aqui tem uma pessoa muito especial, mas ele é bem arrogantinho com as pessoas. Põe sapato alto e ele vê as pessoas de cima. Olha lá, ó. E ele também tem um grau de perfeccionismo bem elevado, parecido com o tipo 1. Só que o tipo 1, ele é perfeccionista no código, na lei de Moisés. Não farás isso, não farás aquilo. O tipo 4 é perfeccionista na forma. Por isso que ele é bom de arte, bom de dança, forma. E se você falar pro 4 assim, que ele... Uma vez eu dei de cara com um menino aqui no consultório, muito bonito, muito inteligente, e era rico. E eu cometi um erro, eu falei assim, nossa, você é tão inteligente, ele começou a chorar. Aí ele parou. Aí eu falei, mas um menino bonito como você, ele... Ah! E eles são assim muito, eles são o emo da turma, não tem o emo, os meninos emos. Eles são os românticos e os dramáticos da turma. Esse é o tipo 4. Muito interessante, né? Às vezes, conversando com pessoas que se identificam com o tipo 4, e um exemplo, o cliente não pagou. O tipo 4, às vezes, tem aquela, ele não vai pagar, já nem espera pagar, porque já deu tudo errado mesmo. Também já acaba indo até para um lado pessimista das coisas, né? Isso, tocou bem, Paulo. O 4, ele é o pessimista da turma. Ele está com o copo quase transbordando de água, ele ainda vai dizer assim, está faltando um pedacinho de água. Ele gosta de histórias trágicas, ele gosta de conversar sobre homicídio, suicídio, doença fatal. E tudo isso para ele é uma conversa que ele atravessa a madrugada falando sobre isso. Porque quando ele fala da tragédia humana, ele fala dele mesmo. Interessante. É interessante. Falando um pouquinho do tipo 5, geralmente são pessoas mais reservadas, né? Até tem um sentimento da avareza. Como que foi essa criança ferida do tipo 5? O tipo 5 é interessante, ele tinha o pai lá, todo mundo tem o seu pai ruim, abre aspas, como nós falamos no começo. Ele interpretou assim, ou pode ter acontecido a realidade, ele foi invadido. Ele se sentiu invadido na privacidade. Ele estava no quartinho dele, brincando, o pai veio e se jogou em cima dele. Ele estava brincando no quartinho dele, a mãe abriu a porta e invadiu a privacidade dele. Isso para ele deu um choque na cabeça da criaturinha e ele vai fugir de gente, ele vai fugir de pessoas. Ele vai ficar calado, não vai falar mais com pessoas. Imagine você sendo invadido assim por um... E você não gostou dessa invasão da tua privacidade, você vai rejeitar a pessoa. Então vai rejeitar o pai, a mãe. Há casos de tipo 5, inclusive o transtorno dele é transtorno de personalidade esquizoide. Esquizoide. De esquisito. E aí vem também esquizofrenia. Aí tem vários termos. Esquizotípico, esquizoide, esquizofrenia.
Vamos dar o exemplo do esquizoide. O esquizoide é muito parecido com o curitibano. Não fale comigo, não perdoe se tiver curitibanos, eu estou aqui em Curitiba, né? Então, curitibano, não fale comigo. Eu não dei bom dia para você. Tem muita história na internet aí sobre curitibanos. Mas normal, né? O povo é assim. Mas o esquizoide mesmo, no meu prédio, lá onde eu moro, ele entra no elevador, ele não olha para tua cara. E se você fala bom dia, ele faz de conta que não ouviu. Ele é bem fechado. Já o esquizotípico, que é uma versão mais perturbada, ele se faz de, sabe aquele, o Ire Cristo, o Pai me enviou, o Ire Cristo. Esse é Uhum. esquizotípico. Típico, ele é tipicamente esquisito. Em geral, as cidades têm os seus esquizotípicos. Aí quem está me ouvindo, tem na tua cidade tem um cara bem esquisito. Esse aí é aquela criancinha 5, que fica no universo dela, é o ermitão, fica morando numa caverna, não fala com as pessoas. Ele é muito esquisito. É o tipo 5. Essa criancinha, tipo 5, na escolinha, ela não falava com os amiguinhos, ela não saía pro recreio, era a mais antipática da turma. Tá aí, tipo 5. E te ouvindo assim, professor, refletindo na Semana das Crianças, né? Muitas vezes eu vejo alguns pais falar assim: ah, meu filho não dá problema, ele é quietinho, ele fica lá, né? Como se fosse algo, muitas vezes algo bom, e às vezes não pode não ser, né? Pois então, isso que você falou é muito interessante. E vale para os outros também. O meu filho, ele é muito extrovertido, assim, ele é um narcisista ali na frente. Ele está nascendo um narcisista. Os pais, quem tem filho, se você está acostumado com criança por perto, você já reconhece a criança. E aí tem que fazer um tratamento, né? Passando aqui para a criança do tipo 6, que a base ali é o medo, qual seria essa criança ferida do tipo 6? A criança ferida do tipo 6, ela, aquela criança que ela, ela se sentiu desprotegida. Ela tinha um pai, ela tinha uma mãe, mas por algum motivo ela não sentiu uma segurança por parte do pai, da mãe. Assim, o pai vinha de repente, depois sumia. O pai se divorciou da mãe, de repente ele voltou. Ele não tinha uma segurança no lar. Ou a mãe ou o pai falavam coisas que deixavam ele na dúvida sobre se o pai e a mãe era uma pessoa boa. Sabe aquele pai que fala uma coisa e depois faz outra? A criança fica pensando assim: o meu pai fala em honestidade, mas tem um monte de bandido aqui em casa. Meu pai fala de bondade, mas ele bate na minha mãe. Essa criança fica muito ferida. Aí ela vira o tipo 6, que é aquele que sempre está com o pé atrás, sempre está desconfiado. Eu sempre brinco, Deus estava fazendo o mundo e perguntou assim: quem quer ser o mais desconfiado da Terra? O 6 foi lá 10 vezes na fila. Ele passou 10 vezes para garantir que ele seria o mais desconfiado. E isso acarreta grandes prejuízos para ele, como os outros tipos também. O tipo 6, lá na psiquiatria, é chamado de personalidade paranoide. É um indivíduo paranoico, que sempre está vendo coisa ruim. Parecido com o tipo 4. Eles são priminhos. Só que o tipo 4, ele tem autoestima abalada. O tipo 6 já tem uma autoestima razoável, boa. E ele é inseguro, insegurança, medroso. O 4 já não tem isso, de insegurança, de medo. Ele é mais arrogantinho. Mas os dois, eles foram feridos de uma forma parecida. Então tá aí, o tipo 6 é o questionador, questiona tudo. E tem uma outra coisa, o tipo 6 ele entra em paralisia analítica, de tanto que ele pensa, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço. É ruim, a pessoa é ruim, é boa, é ruim. Ele paralisa e não faz as coisas. Chama paralisia analítica.
O pensamento dele é um furacão de ideias que não param. Ele chega à exaustão de tanto que ele fica pensando nas coisas. Essa questão do desprotegida, conversei com uma pessoa que se identificava com o tipo 6 e ela lembrou de ter que os pais esqueceram ela no supermercado. Então, eu achei interessante. Às vezes, uma situação específica, né? Uma outra, lembrando aqui, ela lembrou que quando criança os pais estavam ali na piscina, mas ela se sentiu afogada. E acho que entra nessa linha de estar desprotegida, né? Pô, meu pai deixou me afogar aqui, meu pai me esqueceu no supermercado. Faz sentido. Exatamente. Paulo, interessante isso que você falou, porque todos os tipos que eu citei, e eu dei exemplos, mas são alguns exemplos. Exemplo de desamparo, de insegurança que o tipo 6 tem, que não foi protegido, tem dezenas de coisas que podem ter acontecido. Aí ele elege mentalmente, ele interpreta, é uma ficção da cabeça dele. Olha lá, hein? Ficção, a maioria das vezes. Ele inventou, ele interpretou e gerou ali um quadro ruim. Aí ficou programado na cabeça dele esse medo. Isso vale para todos. Falando um pouquinho do tipo 7, é conhecido como o Peter Pan, uma pessoa mais otimista, a gula, né, o vício emocional. Qual seria a ferida dessa criança? O 7, ele, como toda criança, gosta de prazer. Só que o 7 deu uma pane no cérebro dele e ele não assimilou a dor. O 7, ele foge da dor. Tudo que pode feri-lo, que pode magoá-lo, ou pode ser dor física até, ele vai fugir. Aí, é interessante, ele vira um ser absurdamente positivo. Tudo está uma beleza, tudo está especial. Vamos dizer assim, eu vou até exagerar e me desculpem os que estão me ouvindo, mas são casos que eu tratei, que eu ouvi. O 7 levou um chifre. Tá tudo muito bem, tá tudo legal, o casamento estava muito bem com a esposa, aconteceu, a vida é assim mesmo, vamos em frente, mas ele ele sofre, mas ele não demonstra. Daí ele vai andar de jet ski, pular asa delta, paraquedismo, mas está pensando no chifre que ele levou. Ele foge da dor. E é interessante, pessoas adultas. Uma vez eu estava lá no Rio de Janeiro dando um treinamento de Enneagrama, 80 pessoas numa sala, e eu comentei que o Seth era um Peter Pan, um brincalhão, era uma criançona. Ele cresce no corpo, mas na cabeça ele fica criança. Continua, permanece criança. E não é que ali naquela sala tinha 5 tipos 7. Era um caso bem raro. Foi um caso bem raro, 5 tipos 7 numa sala. E aí eu perguntei para eles se eles não podiam ir lá na frente da sala e falar do tipo 7. Mas a gente deu muita risada com o que eles faziam e falavam. E no final ali eu acabei dizendo que eu gostava de moto, e eles eram de um clube de motoqueiros, aqueles abutres do asfalto, aquelas pessoas lá, e me convidaram para andar de moto, mas eu falei, eu não estou com moto aqui no Rio de Janeiro. Não, mas a gente empresta uma. E o senhor vai embora quando? O senhor vai embora hoje, sexta-feira. Não, o senhor vai ficar aqui. Sexta, sábado, domingo, o senhor vai ficar aqui dando volta no Rio de Janeiro de moto. Nós vamos brincar muito de moto. Esses são os 7. E eu não consegui escapar deles porque eles falaram, nós vamos falar com a empresa, vamos transferir a sua passagem e vamos brincar muito de moto. E eu brinquei com eles. A idade deles, 40, 50, 60 anos. Legal. Chegou uma pergunta aqui, professor, da Cavalcante. Qual a relação entre o eneatipo 7 e a positividade tóxica? Acho que até entra um pouco nisso que o professor estava comentando, né? Isso, eles são tão positivos que eles põem em risco a vida deles e das pessoas. Eles, por exemplo, jet ski, barco, pulando. Sabe aquelas pessoas, aqueles paraquedistas que eles pulam em 100, 150 de um avião grande? Vários aviões? E um agarra na mão do outro, já viu isso? Sim. É tudo 7 carimbado na testa. Então,
ele vai morrer ali, cedo ou tarde ele vai morrer, perde um pai, perde um marido, dá problema financeiro na família, eles passam a ser muito tóxicos. E eles levam você para esse caminho, porque eles são amigáveis, sorridentes, eles são, assim, extremamente... poxa, é aquele amigo que você gostaria de ter, mas não por muito tempo. Ele Uhum. vai aprontar para cima de você, você leva um sete para dentro de casa, ele vai pegar tua mulher. Ainda mais se ela for uma sete também. Porque para eles ali não tem problema ético e de traição. Eles vão apenas brincar. Eles amam os cônjuges, amam. Mas eles vão brincar com o outro cônjuge. É só uma brincadeira. Sexo é uma brincadeira. Mas tudo é uma fuga da dor, né? Que aconteceu lá na infância. Muito interessante, muito boa reflexão. E passando um pouquinho para o tipo 8. Tipo 8 é aquele autoritário, né, o poderoso do Enneagrama. Qual seria a criança ferida desse tipo? O tipo 8 é bem característico. Ele se sentiu traído, injustiçado pelo pai. Meu pai me traiu, minha mãe me traiu. Eu era um filho bom para eles. Aí o meu pai fez alguma coisa com o meu irmão, deu uma bicicleta que eu não recebi, que eu queria, me traiu. Eu era o braço direito do meu pai, digamos assim. E o meu pai não deu o que eu queria. Ele foi um traidor. Ele foi injusto. Aí o 6, ele vira um Hitler. Saia de perto do tipo 6, não, tipo 8, né? Saia de perto do tipo 8. Ele vai ser assim, ao mesmo tempo protetor, ele vai aniquilar. São esses déspotas, esses ditadores dos países que nós conhecemos, né, que mantêm o país fechado. Todo mundo quer sair fora do país, mas nós protegemos a nossa ilha, nós protegemos o nosso país, nós protegemos a nossa península. Estou dando uma dica aí de qual é o país. Quem conhece a geografia sabe do que eu estou falando. Eu protejo a nossa península, a nossa ilha também eu protejo. Mas por que as pessoas querem fugir do teu país? Mas eu protejo todo mundo. Porque vocês vão ser traídos no outro país, vocês vão sair daqui, lá naquele país capitalista, vocês vão ser traídos. Eu é que mando em vocês. Nossa, eu já vi muito empresário tipo 8. Ele protege os funcionários, ele dá tudo para os funcionários, mas mantém os funcionários sob o jugo deles. Olha o Hitler, isso é histórico, né? Protegendo a Alemanha. Vamos proteger a Alemanha. Jogou todo mundo para a guerra. O próprio alemão, jovem, foi para a guerra. Então, a personalidade dele é chamado de antissocial. Ele até pode ser um líder, mas ele é antissocial, ele não gosta de uma sociedade, da sociedade. No fundo, ele gosta dele mesmo. E ele é perigosíssimo. Se você vai numa penitenciária, vai lá e faz uma pesquisa do Enneagrama, a maioria que dá é 8. São as pessoas que cometeram crimes horríveis, vão parar tudo na cadeia. E geralmente o 3 não está na cadeia porque ele é o estelionatário, o estelionato não dá cadeia no Brasil, né? Todo mundo... Você é advogado, né, Paulo? Sou também. Então você sabe, eu tô ensinando o padre Rezamento. Estelionatário não vai para cadeia no Brasil, certo? Não tem violência, não tem grave ameaça, né? Então ele não vai para... Mas ele roubou 1 milhão. O outro roubou só R$ 200 com ameaça. Aí ele vai para cadeia. O 3 não vai. Mas na cadeia você vai encontrar o 8, porque ele cometeu crimes graves. Mas até então ele era boa pessoa, boa gente, protetor, mas você foi contra ele, daí ele te pega na saída. Ela que a criancinha, vamos falar da criancinha, né? E a criancinha que batia nos meninos lá na escolinha. Ele tinha a turminha dele que ele protegia e batia nos outros. Então era bom ser amigo do 8. Eu sempre digo, se você tem um amigo 8, você está bem, porque se é para bater em alguém, manda o 8 bater. Na brincadeira, né? Falando aqui, né? Então, tipo 8.
E professor, te ouvindo aqui, o tipo 8 ele tem uma tendência a ser o sádico, né, que gosta de fazer o outro sofrer, você tem que ser forte, você não pode ser fraco. Você tá ligado com essa ideia de ser de forte e fraco na vida, né? Eles têm E esse pensamento, né? ele também, uma das características do 8 é o sadismo. Aí, quando ele encontra um 4, ó, relação sadomasoquista. O 4 é masoquista. Ele adora sofrimento, adora essas tragédias, como eu falei agora há pouco. Aí casam o 8 com o 4. Vai ser a dupla perfeita. Até que um mata o outro. Crime passional. Porque o 4 é muito invejoso, ciumento, e o 8 é muito possessivo. Esses crimes aí que se liga à televisão, geralmente passa por esse tipo aí de personalidade. Fechando aqui o círculo, indo para o tipo 9. Tipo 9 é aquele, o mais tranquilo, o boa praça, né? Tenta trazer harmonia para todo mundo. Qual seria a ferida dessa criança? O 9, ele estava na casa dele, tranquilinho, tal, e aí ele se sentiu desconectado. Ele sentiu assim que o pai e a mãe não davam bola para ele, davam bola pro 3, olha lá, ó, davam bola pro 7, brincalhão, pro 3, que é extrovertido, davam o pai, mas para ele desconectaram. Tiraram ele da tomada. Daí ele ficou longe da tomada a vida inteira dele. Então, daí ele ficou pacifista, porque ele. Por que eu vou criar confusão? Ali na minha família todo mundo brigava, eu nem vou criar confusão, eu já até fui desconectado, então vou me desconectar de vez. Ele se desliga e fica. O pior que dele fica dependente, porque uma vez desligado, ele vai depender dos outros para comer, para trabalhar. É interessante quando você faz o enneagrama nas empresas, raramente você encontra um tipo 9. Muito dificilmente. Mas por quê? Porque na empresa o tipo 9 ele não aparece. Porque a única vez que eu encontrei um tipo 9 numa empresa, ele era filho do dono. Daí mantiveram ele lá. Não, teve mais uma vez também que eu perguntei para a gerente de RH, nossa, um 9 aí, ela falou, ele já está no aviso prévio. Porque ele é desligado, ele é boa gente, mas ele não vai cumprir as tarefas da empresa. Daí eles desligam. Aí ele é levado pelo pai, pela mãe. Vou contar um caso bem ímpar que aconteceu aqui. Uma vez entrou um homem aqui com seus 80 anos e uma mulher com quase seus 80 anos. Fortes. Aí eles falaram assim, o nosso menino daqui a pouco vai vir aqui. Nós já andamos lendo o enneagrama, eu sou 8 e a minha mulher é 1. E o meu menino é 9. Eu falei, quantos anos tem o seu menino? Ah, ele tem 45. Ele é totalmente dependente de nós. E eu disse para minha mulher, nós vamos morrer, quem vai cuidar do nosso 9? Porque ele já era desde criança desligado, o pai cuidava dele, a mãe cuidava dele, eles estavam já pensando na morte, e quem ia cuidar? Aí o 9 entrou. E aí, 9, como é que fica essa história sua? Como é que você vai se sustentar? Ah, a aposentadoria depois dos velhinhos vai me sustentar. Eu estou tranquilo. Olha que interessante. E qual que é a tendência do transtorno mental de um tipo 9? Transtorno de dependência. Dependente. Uhum. Mas aí, quando a gente fala de transtorno mental, como dos outros, transtorno mental é uma coisa grave. Ele vai ficar tão dependente que, puxa vida, ele não faz mais nada de útil. Agora, tem casos que vale a pena contar. Eu já atendi 9, e o 9 estava produzindo, ele era um engenheiro eletrônico. Eu disse, mas como que um 9 pode ser um engenheiro eletrônico? Aí a mulher dele apareceu aqui atrás e disse assim, porque eu sou tipo 1 e eu que empurro esse engenheiro eletrônico. Ele era técnico em eletrônica, foi empurrando, empurrando, ele se formou em engenharia eletrônica e agora ele não quer ser gerente do setor. Daí eu falei, mas por que 9? Ele falou, não precisa, sendo técnico já está bom. Mas gerente vai ganhar mais, ele falou, eu vou ter muito conflito. O 9 ele foge do conflito.
Então ele prefere ser técnico lá numa salinha fechado, tudo de boa, tudo combinadinho com ele, o salário dele, e jamais gerindo pessoas, porque elas vão trazer conflito para ele. E ele foge o 9 foge do conflito se apagando. Como o 7 foge do conflito pulando de asa delta. Como o 5 foge do conflito indo morar numa caverna, digamos assim. A Priscila perguntou se tem um questionário. Priscila, e quem está assistindo, pode mandar um direct. A gente vai encaminhar um PDF que o professor disponibilizou e também tem um questionário para quem quiser fazer o teste do Enneagrama e ver os pontos fortes, pontos fracos, pontos de melhoria. Professor, agradecer aqui, esse bate-papo é muito bom, falar do Enneagrama, da personalidade, e o nosso tempo está terminando aqui. Eu queria, nessa semana do Dia das Crianças, que dica que o senhor dá para quem está assistindo a live cuidar da criança interior nessa semana especial? Olha, todos nós sabemos que os tipos eles aparecem, a sociedade é recheada dos tipos, não tem como escapar, cada um tem o seu tipo. Cada um interpretou a família, o pai, a mãe do jeito que deu para sobreviver. Como é que eu, pai, mãe, tio, avô, avó, posso cuidar das criancinhas? Observando os exageros delas. Aquele menino que quer tudo certinho, que é o perfeccionista, ele vai ter problemas lá na frente, porque o mundo não é perfeito. O 9, que eu falei agora há pouco, que vai ficar desligado, se não dá uma empurradinha no 9, ele vai ficar dependente. Então, tem que fazer o quê? Primeiro observar, depois conversar, aí o pai e a mãe também tem que ter terapia nisso aí, né? Porque vai conversar assim, sem um tratamento, chegar lá e piora o quadro da criancinha. Então, observar, educar os pais e, em último recurso, a criancinha tem que ir para uma terapia. Senão ela vai ficar cada vez mais 1, cada vez mais 2, cada vez mais 3, cada vez mais, até o número 9. E a nossa sociedade, ela é formada, como eu disse agora há pouco, por todos esses tipos aí. Agora, uma curiosidade que eu quero passar para vocês, interessante. Eu falei um dia desses com uma enfermeira-chefe de maternidade, e ela me disse que dá para reconhecer as crianças na maternidade, os tipos. Aquela criança que está fugindo ali do bercinho, querendo escapar, é o tipo 7. Aquela criança que está dando soco na outra criança, é o tipo 8. Aquela que está de bilu, 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 assim, apagadinha, aquela carinha redondinha, sorridente, não faz mal para ninguém, é o tipo 9. Aquela criança que a enfermeira tirou a fraldinha, deu uma urinada na cara da enfermeira, é o tipo 1. Ele é o que critica todo mundo. Então, conversando com ela, eu fiquei bastante interessado em fazer uma pesquisa nas maternidades. Como que a criança... Então ela já nasce com esse padrão? Olha aí, ó. E depois ela só vai piorando. Se eu falar com os reencarnacionistas, a Terra tem 8 bilhões de habitantes. 6 bilhões são reencarnacionistas. Eles diriam que essa personalidade passou, né, de reencarnação em reencarnação. A teoria deles. Já nós aqui, né, que não somos, a maioria não é reencarnacionista, como é que vai justificar isso? Muito interessante, eu fiquei com isso na cabeça. Muito interessante mesmo. Professor, agradecer, foi muito bom aqui essa live, nós vamos disponibilizar o material e a gente se encontra aí numa próxima. Eu que agradeço, Paulo, parabéns aí para os pais, para as mães, para os avós, para os avós e para todo mundo, e vamos cuidar das nossas criancinhas, porque elas são o futuro da nação, né? A semente foi plantada, tá ali, todo mundo é responsável. Então, tem que levar a criança. Aqui no meu prédio tem, acho que cada andar tem uma psicóloga infantil. Então, hoje a gente vê que os pais estão levando as crianças para a terapia, porque não estão suportando até a própria internet. Daí tudo isso que nós falamos até agora recebe uma pressão da internet, do TikTok, do Instagram, enfim. Aí a criança vai
ficando cada vez mais perturbada, e a gente tem que ajudar essas crianças aí. Então, muito obrigado, Paulo, muito obrigado para todos que nos ouviram, e seguimos em frente aí. Obrigadão, boa noite. Tchau, tchau, Um pessoal. abraço, tchau, tudo de bom.